Paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui nessa manhã, na presença de Deus, com essa oportunidade de adoração, de oração, de aqui ouvirmos testemunhos e a palavra dele. Quero agradecer a irmã Iraci, a irmã Roberta, que nos lançaram esse convite para retornarmos aqui ao Congresso das Irmãs. Deus continue abençoando as suas vidas, abençoando a vida do nosso pastor Roberto. E louvo a Deus por fazer parte dessa igreja, por servir aqui nessa igreja. Quero também dizer da minha dependência das vossas orações e da graça de Deus, para que nessa manhã Ele nos oriente em todas as coisas. O texto, e antes de ler o texto, quero também pedir oração para minha esposa, a irmã Elizabeth. Ela deve estar aqui a partir de amanhã. Nós chegamos de São Paulo na segunda-feira de madrugada e acredito que em razão de choque climático ela contraiu uma virose e deve estar nos assistindo agora e se cuidando para que possa estar aqui presencialmente com as irmãs. O texto que nós estaremos lendo é o texto do tema desse 19º Congresso. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. No hebraico ela disse: Shalom. Vamos repetir isso? Diga comigo: Shalom. Vai tudo bem. Vamos de novo, vamos ensaiar. Shalom. Vai bem contigo? Vai bem contigo? Daqui a um pouco a gente volta para isso aqui. Gostaria de, nesta manhã, falar sobre mantendo a fé, a esperança e a confiança em Deus em tempos de incredulidade, apostasia espiritual e calamidades. Mantendo a fé, a esperança e a confiança em Deus em tempos de incredulidade, apostasia espiritual e calamidades. E gostaria de também iniciar falando ou extraindo das Escrituras Sagradas sobre de que Deus estamos tratando.
E quem é o Deus da Bíblia? É sempre bom reafirmar isso. É sempre bom revisitar estas verdades, porque isso nos ajuda a manter firme a nossa fé no Deus da Bíblia, diante de uma realidade não muito diferente do contexto em que os fatos que se relacionam com a mulher sunamita, do que aquele contexto onde está inserida a narrativa que envolve aquela mulher sunamita. Um contexto onde outros deuses, deuses falsos, deuses mortos, eram cultuados e adorados, servidos, mas que contradição, não, serviram Deus que não existe. Mas quem é o Deus da Bíblia? Nós vamos ler algumas passagens no livro de Isaías. Nós estamos falando para muita gente. E esta mensagem, como as demais, vão ficar gravadas. Eu vou fazer afirmações ou simplesmente ler algumas passagens bíblicas que incomodam muita gente, mas muita gente mesmo. Eu vou ler algumas passagens e alguns textos bíblicos que são classificados como parte de uma fé exclusivista e intolerante, além de fundamentalista, pessoas que falam de nós usando esses termos, esses adjetivos. Vocês são exclusivistas, vocês são intolerantes e vocês são fundamentalistas, porque vocês continuam insistindo e declarando uma fé num único, verdadeiro e vivo Deus, no mundo onde Deus se tornou plural. Pois é, nós permanecemos e permaneceremos declarando a nossa fé num único Deus, o Deus da Bíblia, Deus vivo, Deus verdadeiro. E continuaremos crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então deixemos o Deus da Bíblia, através da sua própria palavra, revelação especial, dizer quem Ele é. Só reafirmando. Isaías capítulo 40, versículo 12 em diante. Irmã Roberta, até que horas? Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como
como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Vocês podem imaginar algo menos do que nada? A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com quem o comparareis? Verso 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Por fim, porque precisamos falar também alguma coisa. (46) 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus
e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Quando falamos de manter a fé e a esperança e a confiança em Deus, é desse Deus que estamos falando. Este é o Deus da sunamita. Aleluia. Mas qual a necessidade de destacar e de frisar isso? A necessidade é porque a sunamita, a mulher sunamita do capítulo 4 de 2 Reis, essa narrativa que nos revela detalhes daqueles fatos, ela está inserida num contexto de apostasia espiritual. Ela está inserida num território onde ali Deus um dia já foi adorado, já foi louvado. Esse Deus da Bíblia já foi cultuado, já foi reverenciado. Mas ela vive num tempo e num momento onde o seu povo se afastou desse Deus. Há um ponto crítico que eu gostaria de demarcar aqui nessa manhã. Eu poderia no tempo ir mais e bem antes, mas eu quero me aproximar um pouco mais desse contexto onde os fatos aqui acontecem, relembrando algumas coisas aqui para que entendamos exatamente toda a atmosfera, todo o ambiente, ou pelo menos parte da realidade que aquela mulher vive. Porque nós estamos, o texto de 2 Reis 4 foca naquela circunstância pessoal, particular, familiar, privada da vida daquela mulher. Todo o texto nos pontua as tensões, as angústias, as aflições, as dores, as alegrias daquele momento. Mas aquele momento e aquele ponto e aquele lugar específico está dentro de algo mais amplo. Aquilo nos revela parte da realidade do tempo e do momento que aquela mulher vive, mas aquela porção não revela toda a amplitude dessa realidade. Fora aquele peso, aquelas questões que vamos aqui apenas talvez pontuar nessa manhã, há outras questões envolvidas. Então não se pode compreender a fundo uma realidade pontual sem compreender a realidade mais ampla, onde aquela realidade pontual está inserida. Em 1 Reis 16, é a partir desse ponto que eu quero apenas lembrar para as irmãs e para aqueles que nos assistem. É a partir desse ponto que nós observamos um momento de grande crise espiritual na nação de Israel, Reino do Norte. E essa crise ganha destaque a partir do verso 29, 1 Reis 16, 29. Vou apenas pontuar uns 3 momentos históricos e voltar lá para a cena da mulher sunamita e do seu filho e da sua família. Diz 1 Reis 16, 29, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. 22 anos Acabe reinou. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, desse Senhor que nós mencionamos aqui, o único Deus verdadeiro.
vivo. Fez mal aos olhos dele, desse Senhor, aos olhos do Senhor, mas fez mal mais do que todos os que foram antes dele. Quando se pensava que as coisas não poderiam piorar no reino do norte, veio Acabe e mostrou que era possível piorar o que já era ruim. E diz o verso 31, e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Nos dias de Acabe se iniciou, ou se deu continuidade a um processo de apostasia e decadência espiritual, e aqui num momento sem igual. Foi um tempo, pontuei alguns acontecimentos aqui apenas para citá-los. Foi um tempo onde Jezabel, com quem Acabe se casou e junto com ele agiram e fizeram barbaridades. E dentre essas barbaridades, essas impiedades, juntos aquele casal, como vimos aqui, edificaram um lugar para adoração a Baal em Samaria, no lugar onde Deus outrora, lugar em termos regional, territorial, onde Deus outrora já tinha sido adorado, e já há algum tempo não era adorado como antes. Mas Baal vem na cabeça, na mente de Acabe e Jezabel para ocupar o lugar de Deus. Então há um processo onde o culto ao Senhor é banido. Imaginem um lugar onde Deus já foi adorado, reverenciado, cultuado, o Deus que os estabeleceu ali. O culto a esse Deus torna-se banido, e no lugar se estabelece o culto a deuses falsos. Foi um tempo, nesse contexto, de perseguição aos profetas desse Deus vivo e verdadeiro, do Deus de Israel. Os profetas foram perseguidos. Jezabel encabeçou um projeto de assassinato de profetas. Até Elias teve que fugir dela. Estou apenas relembrando a história. Vocês pegam a Bíblia a partir de 1 Reis 16 e vão encontrar todas essas coisas. Até Elias teve que fugir para não morrer. Foi um tempo de impiedade e de injustiça. Acabe, nós vamos ver isso lá em 1 Reis 21. Acabe colocou os olhos na vinha de Nabote. Nabote não negociou a sua herança. Acabe compartilhou com sua mulher Jezabel. Jezabel disse: eu dou um jeito nisso. Arquitetou um plano, onde nesse plano Nabote foi assassinado, foi acusado injustamente, condenado e assassinado. E Nabote e Acabe, após a morte de Nabote, junto com Jezabel, se apropriaram das suas terras. Injustiça, impiedade, insensibilidade. Acabe reinou 22 anos. E após a sua morte, 1 Reis 22, seu filho Acasias, 1 Reis 22, verso 52. Após a morte de Acabe, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, 2 anos apenas. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe,
e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então Acabe morre, mas o seu filho dá sequência aos seus pecados, à sua atitude. Depois desses 2 anos, com a morte de Acasias, passa a reinar Jorão, 2 Reis, capítulo 3. É aqui que nós caminhamos para aquela narrativa bíblica da Sunamita e seu filho. 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, idolatria, institucionalização da apostasia, da adoração a falsos deuses, tudo isso. Filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, desses não se apartou deles. Então, nós somando aqui os 22 anos de Acabe, os 2 anos de Acasias e os 12 anos de Jorão, são 36 anos. A partir de Acabe, a coisa já vinha antes, mas que se agravou. E aqui se atenua um pouco durante o reinado de Jorão. E é nesse contexto que se insere, nesse contexto mais próximo do contexto do reinado de Jorão, que se insere os fatos narrados no livro de 2 Reis acerca da Sunamita e do seu filho. Me volto agora exatamente para esse texto de 2 Reis 4, para pontuar, não dá para comentar, expandir, para pontuar algumas realidades acerca dessa mulher, realidades estas que vocês já estão ouvindo desde ontem e vão continuar a ouvir até o encerramento deste congresso. E talvez inserindo uma aqui, que pelo menos até então não ouvi. Eu tenho assistido a algumas das ministrações. Essa mulher sunamita, eu vou classificá-la como uma mulher extraordinária. Repita comigo, uma mulher extraordinária. O extraordinário é aquilo que está acima do comum. O extraordinário se destaca do comum. Ela é uma mulher extraordinária. Considerando o contexto em que vive, ela é uma mulher extraordinária. Considerando várias coisas que vamos aqui observar, e que já tem sido observado, ela é uma mulher extraordinária. Primeiro, ela tem uma condição financeira fora do comum. Não é o padrão. Então é uma condição financeira, econômica, que lhe dá também, de certa forma, uma certa condição social extraordinária. Ela é rica. Sucedeu também um dia, 2 Reis 4:8, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, extraordinariamente rica. Essa mulher nos ensina que é possível ser rico, ser rica e ser crente. Simples, muito simples, mas coisa simples. Ela era rica e era crente. Mas não vai dar para mim. Mais dela vai ser falado nessa manhã, que eu sei. Ela é uma mulher, e essa é uma característica que só se compreende à luz do contexto geral. Ela é uma mulher de uma coragem extraordinária, porque ela cuidava de profetas. Ela recebia profetas em tempo de perseguição a profetas. Mas sempre bom lembrar que por trás de cada atitude dessa mulher
Aquele Deus do começo da nossa fala, que cria, que faz, que mede a palma a criação, que vê as coisas grandes como gotas, que opera e ninguém impede. Então não perca o foco de quem está por trás, dos fundamentos, das bases, de onde está alicerçada a fé dessa mulher. Então, ela recebe e alimenta profetas porque ela crê no Deus vivo, verdadeiro, que é Deus e a quem esses profetas servem. Não tenho dúvida que ela acredita a sua condição de prosperidade e de bênção a esse Deus, diferente do que acontecia com outras pessoas ricas em Israel, inclusive no palácio. Ela é uma mulher, já foi falado aqui, estou apenas reforçando ou lembrando de uma disposição para servir extraordinária. Está aqui no texto. Ela não se limita apenas a alimentar, ela quer dar abrigo, ela quer acolher, mesmo correndo os riscos que o contexto apontava. Nós vamos voltar a viver tempos de grandes riscos, de forma mais intensa, porque já estamos vivendo. Há sinais de que o que eu falei aqui no início da minha fala, daqui a uns dias seja censurado. Há grande possibilidade de sermos proibidos a declarar publicamente que Deus é único e verdadeiro. Há grandes sinais e evidências de que possivelmente, ou de que quase que, não vou dizer que possivelmente, eu retiro possivelmente. Há grandes evidências, e isso é bíblico, é profético e escatológico, que nós vamos viver tempo de talvez precisar esconder profetas, e tempo de assassinatos de profetas, assassinatos de reputação de profetas, prisões de profetas, multas financeiras a profetas. Porque nos dias daquela mulher a situação era essa. Mas voltemos para a mulher. Eu me perdi no tempo. Eu vou precisar perguntar à irmã Rebeca quantos minutos eu tenho. Eu já me perdi no tempo. Ela disse, pode ficar à vontade. Eu disse, não me deixe à vontade, que é muito perigoso, é um problema. Ela falou ali uns 20 minutinhos, até umas 10h30. É uma mulher de percepção espiritual extraordinária. É uma mulher de percepção espiritual extraordinária. Está tudo no texto. Eu não estou me reportando aos versículos, porque está tudo aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao 37. E vocês estão estudando e ouvindo sobre isso a semana toda. Relembrando algumas coisas que já conhecem. Ela tem uma percepção espiritual extraordinária. Ela discerne, ela consegue discernir entre homens de Deus e aventureiros, entre profetas verdadeiros e profetas mercenários e aventureiros. Eu estou nas redes sociais desde 2007, acompanhando todos os processos e mudanças e tentando me instrumentalizar das redes sociais para levar a mensagem do Evangelho e para cooperar com o que Deus tem me dado. Mas
contextualizando, aquela mulher saberia discernir hoje entre esses profetas mercenários e falsos de rede social e profetas de verdade que servem a Deus olho no olho, que congregam, que tem pastor e cujo testemunho de vida se conhece. Eu estou assustado. Porque nós vivemos num tempo onde em alguns lugares, a integridade de um profeta se mede pelo número de seguidores que tem nas redes sociais. Que ilusão! Eu conheço mulheres e homens de Deus, crentes e profetas verdadeiros, que têm milhares de seguidores nas redes sociais. Mas o número de seguidores nas redes sociais não diz tudo. Aliás, não diz quase nada. Tem igreja convidando o preletor por número de seguidores nas redes sociais. Já está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, mas tem like. Tem mais marido que a samaritana, mas tem like. Discirna. Você congrega onde? A rede é a minha igreja. A minha igreja é a rede. A minha igreja é Abreu Lima. A sua igreja é Abreu Lima. Qual é a sua igreja? Onde você congrega? Quem é o seu pastor? Nenhum problema. Eu tenho umas dezenas de milhares de seguidores. Se Deus quiser, pode me dar milhões de seguidores. Não tem problema de ter seguidor. Mas discirna. Eu tenho observado que esse homem é verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Primeiro observe, depois tire as conclusões. Uma mulher extraordinária, uma condição financeira extraordinária, uma coragem extraordinária, uma percepção espiritual extraordinária, que resultou, uma disposição para servir extraordinária. Tudo isso resultou numa bênção extraordinária, mas também numa calamidade extraordinária, a perda do filho, que a fez agir e comportar-se de modo extraordinário. Tudo bem. Vamos voltar para o verso 26. O profeta manda um mensageiro
Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Não, calma. Vai bem contigo? Mas dá para melhorar, dá para sair assim, ó. Assim, atenção. Shalom. Vai bem contigo? Shalom, Aishek. Shalom, Aishek. Que inteligência, não? Shalom, Aishek. O Laishek é comigo. Shalom, Laishek. Shalom. Shalom, Laishek. E com teu marido? Atenção. Esse Shalom Laishek é algo do tipo: como vai tua saúde? Como vai tua alma? Como vão teus negócios? Como está tua família? Como estão todos? Tá, mas isso é contigo. E com teu marido, como é que vai a saúde dele? Como é que vai o emprego deles? E se não tem emprego? Como é que vai a alma dele? Se ele não está tão bem da alma? E os negócios? Mas quebrou! Tá. E aí a gente volta no tempo. Tá bom. Mas me diz uma coisa. E o teu filho? O menino tá morto. Fé, esperança e confiança no Deus vivo em tempos de apostasia espiritual e de calamidades à vida. Ela está inserida num contexto de grande pressão e opressão espiritual. Há problemas sérios no contexto da sua família. E ela distribui shalom, 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 shalom. Se perguntasse mais, seria shalom, 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 shalom. Vai tudo bem. Vou concluir. E a gente vai fazer o coro do Shalom aqui, ok? E vamos começar pelo contexto geral que a gente vive hoje. Vamos aplicar tudo isso aqui que nós estamos ouvindo nos nossos dias, assim como nos dias daquela mulher. Deus tem sido escarnecido e zombado. Estamos prestes a sermos perseguidos de forma mais aberta. A fé é pluralizada. Qualquer Deus é Deus.
a moral judaico-cristã, aquela tradição milenar de integridade, foi desconstruída. A verdade da Bíblia é relativizada. Não é mais para muitos a única verdade. Templos cristãos são vandalizados e profanados. Talvez alguém esteja pensando: nós vamos pichar templos, nós vamos invadir templos e nós vamos tirar do sério aqueles crentes. Para você, Shalom. Shalom. Shalom, porque outro igual não há. A teologia é ideologizada. Ideologizaram a teologia. E em meio a todas essas questões de fé, a todas essas dificuldades, tem algumas coisas lá em casa que não estão muito bem. Ou estão muito críticas. Podemos ficar em pé? Podemos ficar em pé? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.